Olá, meus amigos. Vamos iniciar mais um Dialogando o Momento sobre a formação da comunidade de aprendizagem investigativa real em tempo de comunicação virtual. Eu preparei alguns slides. Eu gostaria de abordar primeiro essa questão do diálogo. Nós somos educadores do século XXI. A nossa educação, muitas vezes, não teve esse privilégio de ser um espaço do diálogo. Muitos de nós passamos por escolas em que o professor fazia o diálogo. Então, era um monólogo em que o professor colocava suas ideias. Mas o diálogo filosófico nessa comunidade de aprendizagem investigativa, ele quer fazer alguns contrapontos. Então, nós vivemos hoje num mundo que fala muito, mas pouco diz. E aí a gente percebe, muitas pessoas tendo dificuldades de escutar o outro. Por quê? Porque a gente quer falar. E quando estávamos com os nossos alunos em sala de aula, escutávamos eles muito, falando muito, e agora, numa atividade remota, também, principalmente os menores, querendo participar de maneira enfática, querendo dizer, como faziam em sala de aula. Os adolescentes, nem tanto, mas também participando dessas atividades remotas. Mas vivemos numa sociedade que fala muito e pouco diz. Também, nesse falar muito, a gente percebe a falta de raciocínio. Nós temos aí pessoas falando, expressando o seu pensamento, mas a gente percebe que não há um raciocínio. Há um dizer de ideias ou de palavras, mas não uma elaboração de um raciocínio. Por isso, a urgência, então, de a gente resgatar o pensar, o comunicar e o sentido da palavra. Qual é o significado daquilo que eu estou dizendo, do que meu aluno está dizendo? E essa palavra, nós vamos ver daqui um pouco, ela não é só a palavra externalizada, a palavra em que eu coloco o verbo. Nós podemos entender a palavra de uma forma muito mais ampla. Em Jaspers, a gente vê ali que ele coloca uma definição de diálogo como essa relação horizontal de A com B, da pessoa A com a pessoa B, de eu com o outro, uma relação horizontal. Tendo um início crítico e que leva para a criticidade. Então, nesse dizer o meu raciocínio de A para B, da minha ideia para o do meu aluno ou da pessoa que eu estou dialogando, nós temos aí sim um raciocínio crítico, um pensar sobre, e que leva para a criticidade, para a gente poder dialogar sobre aquilo que eu estou pensando. Isso é feito, então, como um caminho, diz Jaspers. E aí, uma citação dele, que é retirada do livro Razão e Antirrazão do Nosso Tempo. E não é isso que nós queremos nesse tempo de educação remota. Não é esse antidiálogo, não é essa relação vertical de A a B. Mas aí alguém poderia perguntar, alguém que está escutando essa minha fala, mas, professor Silvio, eu não estava preparado para entrar nesse mundo de aula remota. Eu não estava preparado para me organizar nos meus conteúdos. Eu tive que fazer isso na corrida, na pressa, no sufoco. Na continuidade, a gente tem que lembrar Paulo Freire. Não dá para a gente falar de diálogo e não pensar Paulo Freire. Paulo Freire dizia, então, que a palavra, para que a palavra seja verdadeira, ela deve ser também praxis. E quem lembra lá da proposta de alfabetização de Paulo Freire, é isso aí. Quer dizer, eu vou aprender a ler palavras, a decodificar signos, mas ler o mundo. Portanto, a palavra ela tem que transformar o mundo. Então, existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles um novo pronunciar. Então, isso é bonito, quer dizer, o diálogo é um caminho de mão dupla.
Quando eu digo a palavra, eu preciso escutar o que o outro está dizendo, e a partir da minha escuta, que deve ser, como alguns colocam, né? E aí a gente tem outros teóricos, David Bohm coloca isso também, que a gente precisa, no diálogo, estar totalmente liberado de todas as ideias e somente escutar o que o outro está dizendo sem fazer nenhum juízo. E a partir da fala do outro, eu vou interiorizar pelo silêncio, vou interiorizar as ideias e daí eu vou começar a pensar sobre. Isso é bonito, mas é difícil no mundo que fala muito e não escuta muito. Aí vem a questão, o que é a palavra? Isso a gente faz com as crianças. Lá no 3º, 4º ano, há uma discussão que a gente faz com as crianças, o que é a palavra, né? Então, com as crianças, uma discussão da pergunta pode parecer simples e limitada, porém impossível de prever os caminhos da investigação na construção dos conhecimentos e as experiências sobre esse tema. O que se pode fazer com uma palavra? Essa é a pergunta, né? Então, na comunidade de aprendizagem investigativa, queremos que os alunos digam a palavra. Mas esse dizer não é somente pela voz. Às vezes, uma atitude de um aluno. Então, nós queremos trocar ideias quando a gente fala numa comunidade de aprendizagem investigativa. Portanto, transformar a sala de aula, tanto presencial como remota, numa comunidade de aprendizagem investigativa, é querer que a educação seja de A com B, né, e não de A sobre B. E imediatizados pelo mundo, né, porque ao dizer a palavra, eu estou dizendo o meu mundo, eu estou me manifestando, eu estou dizendo aquilo que eu sou, que eu penso que eu sou. Bom, na continuidade, a gente tem aí a LIDA, né, que é a metodologia do nosso programa Educar para o Pensar, que é o ler, o investigar, o dialogar e o agir. É isso que nós queremos que aconteça na sala de aula, tanto presencial quanto na aula remota que nós estamos vivendo, que a gente possa fazer uma leitura, mas aquilo que Paulo Freire dizia, ler muito mais do que decodificar signos. Ler é ler o mundo, é ler o momento que nós estamos vivendo, como esse agora. Essa leitura tem que ser feita. Nós temos que investigar, quer dizer, levantar pressupostos, teses, antíteses, sínteses. Então, temos que investigar. Temos que abrir o diálogo, né, para que as pessoas possam dizer a palavra. E precisamos agir, porque a ação faz parte de um processo de reflexão que leva para a transformação. Portanto, dicas. Então, nessa comunidade de aprendizagem investigativa virtual. Então, primeiro, os alunos não conseguem ficar atentos o tempo todo. Como nós não conseguimos ficar atentos o tempo todo. Então, nós precisamos utilizar metodologias ativas de aprendizagem para tornar a aprendizagem mais atrativa. Segunda dica, muitos alunos participam das aulas por meio de um aparelho celular. Então, pedir para os alunos usarem programas de pacote Office pelo celular pode não ser uma boa estratégia, porque ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir digitar ou resolver ou participar de uma enquete onde ele vai ter que colocar suas ideias. Terceiro, interaja o tempo todo com o aluno durante o horário da aula, mas evite cobrar que o aluno fique com a câmera ligada durante o tempo todo. Muitas vezes o aluno não se sente à vontade, fica constrangido ao se expor, né, a sua imagem ou o seu ambiente familiar. 4. Crie salas de apoio para trabalhos em grupo. Uma boa dica é a plataforma RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que você pode acessar por esse link que está aqui. Depois eu até coloco o link no chat para você utilizar. Se você quiser fazer trabalhos de grupo com os alunos ou pequenas discussões, eu acho que essa plataforma e funciona muito legal, é intuitiva, é gratuita. Sempre que possível, utilize jogos. Mas nós também não somos uma enciclopédia de jogos. O que é interessante a gente perceber aqui? Ressaltar que é preciso avaliar e utilizar plataformas gamificadas.
E aí eu queria chamar a atenção para a plataforma do Pensar. Na plataforma do Pensar, nós temos uma ferramenta de gamificação. Fique atento ao chat e acompanhe aos participantes ativos, né? Problemas de conexões, de internet é muito comum durante as aulas, né? Existem plataformas que os alunos acessam como convidado, e aí é necessário a gente autorizar, enfim. 7, faça intervalos estratégicos, né? E nunca esqueça, nesse intervalo, de desligar sua câmera e o seu áudio, né? E pedir para os alunos também fazerem isso. Ou, se a aula é corrida, menos tempo, enfim. Teste o compartilhamento de vídeo antes. Sempre que possível, uma plataforma digital alternativa, né? Porque se não der conexão, nós precisamos fazer a nossa aula acontecer no outro espaço. Crie um espaço favorável para ministrar as aulas, né? Avalie bem a sua postura física, né? Você tem que estar também bem, porque nós, ao prepararmos a aula, ao ministrarmos a aula, a gente está há muito tempo, né? Então nós temos que ver essa questão do conforto no estar sentado, a água, a iluminação, enfim, tudo isso que nós sabemos, mas são dicas. É claro que a comunidade de aprendizagem investigativa virtual que nós queremos, ela precisa ser feita com a participação dos alunos, pelo diálogo, pelas perguntas que nós vamos fazer, pelos debates que nós temos que fazer, virtuais. E eu acho que esse é um grande momento. E trabalhar, educar para o pensar, é fundamental nos dias de hoje. Nós estamos sendo chamados pelas escolas, pelas instituições, como educadores, a fazermos o essencial com os nossos alunos, que é dialogar com eles, que é dar a palavra, que é aprender a ouvir o que eles têm para nos dizer. Eu convido agora, então, o professor Jefferson, para ele continuar as suas reflexões. Eu sou o professor Jefferson, eu sou assessor do Centro de Educação para o Pensar para as escolas do Sudeste da minha região, que estamos fazendo essa conversação, Rio Claro, né, Claretiano Colégio, e o Colégio Notre Dame de Ipanema, Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a questão da comunidade de aprendizagem investigativa, desde os primeiros filósofos, nós já vimos a questão da virtualidade, a partir de Platão, que a gente vê o mundo das ideias, que é o mundo virtual, que é o mundo do pensamento, e a palavra também é virtual, professor Silvio. Criarmos essa comunicação é uma forma de fazermos uma ligação entre as explicações das coisas, né, das coisificações também. As palavras, o professor Silvio utilizou muito bem a sua explicação, para que elas servem, como que elas podem ser utilizadas no nosso dia a dia, né, para expressarmos nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas relações. E, quando nós falamos disso, nós falamos sobre algumas coisas também que são habilidades e competências. E dentro das comunidades de aprendizagem investigativa, desenvolvimento dessas habilidades e competências se dão dentro da própria comunidade de aprendizagem, né? Seja ela investigativa real ou seja ela investigativa virtual. Sendo as duas acontecendo ao mesmo momento, nós estamos participando com as crianças e os pais juntos. Então a comunidade se ampliou agora, nós não temos somente mais as crianças na nossa sala de aula, nós temos também a família. Dentro da BNCC, que também é abordada essa questão da cultura digital, né? Dentro dessa cultura, nossa sala de aula, nossa escola também foi um pouco mais ampliada para toda uma comunidade, e pensando nos educadores, foi nós ampliarmos também esse formato de educar para o pensar através de nossas plataformas, abrindo todas elas, né, de uma forma que todos os educadores tenham acesso nessa grande comunidade. Por gentileza, faça a sua apresentação, fique à vontade para fazer a sua apresentação também das suas ideias. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o Centro de Educação para o Pensar pelo convite, editora Soltos, e manifestar minha satisfação por dialogar com todos, um pouco pelo menos, sobre a formação da comunidade de aprendizagem investigativa real em tempos de comunicação virtual. Tá? Eu sou diretor do Claretiano Colégio em Rio Claro e também atuo no curso de pedagogia da mesma instituição. Eu quero iniciar essa minha reflexão, esse nosso diálogo,
dizendo que o nosso maior desafio nesse momento é justamente a gente fazer com que o real e o virtual se dialoguem. Nesse sentido, a gente tem que considerar, do ponto de vista do real, as coisas, os objetos, as situações e os sujeitos. E, de certa maneira, formam a nossa comunidade palpável, real. E, de outro lado, a gente tem que considerar aquilo que é real, mas também virtual, sobretudo nesse momento, que são as mudanças e as transformações que se efetivam nas relações desses sujeitos, dessas coisas, desses objetos, dessas situações, né? Os sujeitos são, evidentemente, o professor, o estudante, a família, a escola. As situações são o conhecimento, a investigação, a mediação, enfim, a ensinagem. E as coisas e os objetos são os artefatos físicos, desde, por exemplo, os cadernos, que agora nem sempre são físicos, podem ser digitais, os artefatos tecnológicos e suas variadas formulações. Tudo isso é imprescindível para a nossa comunidade de aprendizagem investigativa. Além do perceptível, né, o que a gente pode sentir, né? A gente pode sentir que as relações nesta comunidade de aprendizagem, elas modificam muito. E nessas circunstâncias, ainda mais. Essa é uma coisa muito real, que as nossas relações modificam muito e, nesse momento, muito mais. Um exemplo. A nossa sala de aula, né, com os artefatos, está sendo construída sobre outras relações. Mas há um fato muito palpável, que essa sala de aula migrou para o virtual e, acima de tudo, está dentro da casa do aluno, de uma forma tão rápida, né, uma velocidade tão acelerada, que nos deixou meio atônitos e nos obrigou a procurar novas formas de construí-las, sobretudo na mediação e num novo tipo de diálogo. Esta comunidade de aprendizagem, para nós, ainda é aquela comunidade educativa que foi estabelecida pelo diálogo, pela presencialidade e composta pelos professores, pelos alunos, pelas famílias, e que continua. E que a gente, nessa relação, a gente tem que dar conta. De que maneira? O diálogo é um meio eficaz que deve se estabelecer pela chave da parceria. Parceria escola, família. No âmbito de complementaridade, né? Cada um na sua função, nas suas responsabilidades, mas se complementando. Daí porque muitas vezes a gente ouve o pai falar, sobretudo lá no começo, março, abril, era muito comum, não só os pais falarem, mas muitas vezes na TV, nas notícias aparecerem: ah, o pai agora virou professor, a mãe virou professora. Não.
o professor continua professor, né? O pai tem que continuar como pai, né? Senão, a gente não entrega a educação que este nosso estudante, que aquele filho demanda. Nesse contexto, é a questão da tecnologia, né? E para isso, juntando a questão das relações e a questão dos aparatos tecnológicos e digitais, para estabelecer esse diálogo, para estabelecer essa comunidade, é importante a gente ter algumas referências, né? Eu gosto muito, e vou citar uma aqui, documental, legal e pedagógica, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que lá no seu início pontua 10 grandes competências gerais para a educação básica. E interessante, ela começa falando da importância da gente visitar o saber historicamente constituído, mas estabelecer um diálogo. 2, fala muito da importância da cultura digital e da tecnologia nesse processo. Só como referência, a competência 2, 4 e 5 faz menção explícita da questão da tecnologia e da cultura digital. E na 2, tem uma coisa muito interessante, que ela não faz essa referência descolada, não faz essa referência descolada da investigação, da reflexão e do pensamento crítico. E um terceiro aspecto que eu gostaria de comentar rapidamente é como a gente pode, e eu vou fazer referência a um ou dois deles, de maneira prática, transpor, reforçar esse diálogo entre o real e o virtual, considerando a comunidade investigativa, a comunidade de aprendizagem investigativa, que para nós é a chamada comunidade educativa, e a questão das tecnologias. Um caminho possível, até lembrando um pouquinho de Cora Coralina, que dizia: feliz é aquele que transforma o que sabe e aprende o que ensina. O processo de criação e de reflexão, ele pode se ampliar, ele se estabelece, ele se desenvolve, mas ele pode se ampliar quando a gente aprende a fazer com o outro. Aprender a fazer com o outro é substancial. Nós aqui, por exemplo, no Claretiano, como que a gente tem respondido isso, né? Nós temos uma plataforma de aprendizagem, nós chamamos SAV, Sala de Aula Virtual, e lá nós criamos, entre outras ferramentas, portfólio, fórum, né? Mas, especificamente para este momento, nós criamos um dashboard denominado Virtualizes, que condensa as ações, as experiências desenvolvidas principalmente pelos professores da educação infantil até os professores da educação superior. Tá? É como se fosse um repositório com os manuais, os tutoriais e o fazer diário desse diálogo, dessa conversa dos professores com a comunidade, sobretudo com os seus alunos, tá? Mas isso é feito de uma maneira que seja um ponto a partir do qual o professor, inicialmente o professor, porque é uma ferramenta pensada para o professor, possa estabelecer um diálogo com a prática dos outros, com o fazer dos outros,
e, a partir disso, desenvolver novas práticas e novos diálogos. De que maneira? Aprender com o outro, para a gente, nesse processo, fundamentalmente tem que usar a reflexão, tem que usar a investigação para poder dar um passo à frente. Exemplo, ao se defrontar com uma determinada ferramenta ou um determinado manual, mas, sobretudo, com uma experiência, seja ela de sucesso ou não, de prática, disponibilizada nesse espaço, de maneira investigativa, o professor tem que perguntar: o que foi feito? Como foi feito? Quais os resultados? Isso serve? Isso eu posso modificar? Isso me ajuda a estabelecer novos diálogos e novas fronteiras? Então, aprender com o outro significa, sim, um meio, uma forma da gente, utilizando esses recursos numa comunidade muito real, que é a nossa comunidade educativa, estabelecermos novas fronteiras para o virtual. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, debatendo, dialogando sobre essa temática. Agradecer também a todos os participantes, né, que nos assistem aqui, e também falo em nome de toda a equipe diretiva daqui do colégio, que eu somente os represento nesse momento aqui, né? Então, o que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, primeiramente, assim, eu tenho 32 anos de trabalho, né, em educação, e já passei por várias áreas dentro das escolas, assim, de uma escola. Então, o que me permite considerar, nesse momento que nós estamos vivendo, as variáveis, tanto do ponto de vista do professor, do coordenador, da gestão, da parte pedagógica. Então, assim, isso tudo nesse momento é muito importante para que nós possamos, essas experiências dialogam, né, de modo que nós possamos chegar aos alunos de uma forma mais tranquila e possível, né, fazendo com que a aprendizagem também aconteça do outro lado. Começo a minha fala com um pensamento, na verdade dois, um de Rubem Alves, e que ele diz que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Diz muito, essa frase diz muito para nós, nesse momento que estamos vivendo. E Luiz Fernando Veríssimo traz o seguinte: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Aí, assim, fica uma pergunta para a gente: será que essas transformações ocorreram só por conta da pandemia? Não, na verdade, eu vou focar um pouquinho no aspecto da tecnologia, nesse aspecto da mudança do real para o virtual. Então, é importante a gente retomar que a década de 80 foi um marco na era digital, né? Para quem não era nascido ainda nessa década, pode até achar estranho esses aparelhos aí, celular Motorola. Pensa no celular de hoje, olha esses modelos dos primeiros celulares que apareceram nessa década, um pouquinho antes, final da década de 70. Olha a evolução já no tamanho, né, os antigos tijolões, né, o Walkman, e o momento aí também do surgimento do videocassete. Obviamente existem outros equipamentos, mas aqui só para ilustrar que essa época foi uma época de grande revolução. E por quê? Porque no mundo essa revolução de tecnologia já começava, o mundo digital já começava a surgir com um pouco mais intensidade. E essas mudanças, a partir da década de 80, elas aconteceram em todos os campos, mas na educação, que sempre, toda e qualquer mudança social acaba refletindo na educação. Agora, as mudanças param? Jamais.
Daí as metamorfoses pelas quais nós passamos. Elas não param. Só para a gente ter uma ideia do que virá por aí, tem um futurista chamado Ian Pearson, que ele diz que o que nós podemos esperar em termos de tecnologia, um estudo, no sentido de fazer predições a respeito do futuro, ele colocou 17 predições para o que virá, o que nos espera. Por exemplo, eu selecionei algumas que para ilustrar esse momento. Então, por exemplo, drones como método de entrega das nossas casas de produtos, smartphones serão completamente obsoletos, robôs, essa eu gostei bastante, nos serviços de casa, e passeios para o espaço em 2050. Então, assim, até hoje, né, nesse momento que nós estamos vivendo, imaginar essas possibilidades é meio surreal, né? Mas estarmos aqui hoje fazendo esta reunião, se eu fosse pensar lá atrás, na década de 80, 90, também nunca imaginaria que passaria por essa situação. Mas vamos entender o seguinte, de qual geração nós somos? Essa década de 80, em que teve esse marco digital, e que geração era essa que estava exatamente naquela geração? E para que a gente possa entender quais gerações, na verdade, nós temos no meio educacional hoje, em qualquer empresa também, qualquer outra empresa, e dentro dos relacionamentos familiares. Quantas gerações nós temos dentro do mesmo espaço? Então, vamos começar pela identificação, assim, das gerações de cada um aqui. Então, assim, essa geração Baby Boomers é uma geração que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né, chamada de Baby Boomers, que são os filhos dos soldados que voltaram da guerra, e houve uma explosão de nascimentos de bebês após a Segunda Guerra Mundial. Essa geração, nascida entre as décadas de 40 até o fim da década de 50, mais ou menos, valorizam muito a estabilidade, a experiência, ao invés da capacidade de inovação, mas o aspecto da segurança, né, a década dos baby boomers. Numa geração seguinte, que no caso é a minha, e eu acho que da grande maioria das pessoas aqui com as quais a gente convive no dia a dia dentro da escola, né, no aspecto de gestão, de professores, década de 60, né, essa geração são os filhos dos baby boomers, nascidos no início da década de 60 até mais ou menos o início da década de 80. A tecnologia era muito distante do cotidiano, né, embora o marco inicial tenha sido na década de 80, para nós isso ainda ainda era muito remoto isso, na verdade, muito distante para a gente. Nós somos de uma geração que nós adoramos livros físicos até hoje, para anotar, para escrever, somos muito práticos, respeitamos autoridades e lideranças. Já a geração Y, também conhecida como a geração Millennials, são os nascidos na década de 80 até mais ou menos o finalzinho da década de 90, 95, 96, né? Essa geração já é uma geração mais da liberdade, da inovação, e eles fazem um uso muito maior de tecnologia, com os meios de comunicação, tramitam, né, nesses meios digitais com muita facilidade. É a geração conhecida como multitarefas, eles fazem várias coisas ao mesmo tempo, nunca estão contentes com os resultados e fazem cada vez mais. É também a geração em que começa a se instalar a ansiedade, o estado de ansiedade, justamente por assumir muitas tarefas ao mesmo tempo. Já na próxima geração, aí da geração Z, são as primeiras gerações, faz parte a geração Z da primeira geração dos nativos digitais.
né? Então, aquele mundo analógico vai ficando cada vez mais para trás e tornando o mundo digital muito mais visível e conhecido dessa turma aqui da geração G. São os nascidos no final aí meados da década de 90 a 2010. É a geração dos smartphones, dos tablets, e eles estão sempre ligados ao que acontece em tempo real, né? Tanto na Y quanto na Z, eles partilham a vida deles no mundo virtual. Isso para eles é comum, né? Essa facilidade. Bom, por último aí nós temos, até os dias atuais, a geração Alfa, que são os nascidos depois de 2010. É a geração 100% nativa digital. Não existe nada que eles não tenham acesso neste mundo que não seja digital. Crianças bebês, inclusive, a gente tem contato, já assisti alguns vídeos em que a criança para comer, a criança para a mãe conseguir trocar, para conseguir fazer, para dar banho, coloca um desenho no celular para manter o foco. Então, essa criança tem essa referência, por isso que ela é 100% nascida na era digital. São os filhos dos millennials, né, dessa geração aí, geração Y. E a tecnologia, para eles, é a extensão da sua forma de conhecer o mundo. Quem são os professores hoje? E quem são os alunos de hoje? Exatamente, nós temos os professores, os gestores das escolas como um todo, e são, na sua maioria, profissionais da geração X, Y, muitas vezes, né, os professores, os gestores, muitas vezes até professores de faculdades são da geração anterior ao baby boomer dentro das universidades, muitas vezes dando aula para uma geração Z e alfa. Dá para perceber que não é somente uma questão de conflito, e que muitas vezes eles ocorrem por conta da diferença de gerações, mas que também o diálogo ele se instala nesse momento como primordial para que haja uma interação entre essas gerações, né? Então, é importante a gente deixar isso claro para entender esse momento. E aí, né? E agora, o que faremos? Nós não faremos, nós já estamos fazendo, nós não tivemos tempo de pensar se nós queríamos e se nós podíamos fazer. Nós nós dormimos num modelo e acordamos no dia seguinte num outro modelo. E o que fazer com tudo isso? Quebrou tudo? A gente perdeu tudo que nós construímos? Não. A grande dificuldade nesse momento, no impacto que nós tivemos, é que nós nunca tivemos outros modelos anteriores para nos pautarmos nesse sentido, para saber o que fazer. Então, o que esse momento pede? É um momento de ressignificar, nos prepararmos mais, nos dedicarmos mais a ressignificar a educação nesse momento, de como chegar aí do outro lado de um modo que faça sentido, né? Que tenha um brilho diferente, porque o meio mudou. Então, o que é preciso para todos nós profissionais desta área? Inovação, é ter atitude, é ter coragem para seguir adiante, apesar de todas as dificuldades, apesar do medo que bate na gente, muitas vezes, que a gente fala assim, eu não vou dar conta. Nós precisamos nos abrir para as mudanças também, né? E sermos protagonistas, tá? Nessa situação. E como nós estamos ressignificando o nosso momento dentro da comunidade de aprendizagem investigativa? Com esse engajamento, com a parceria junto às famílias, com várias reuniões entre colégios do Claretiano Rede de Educação, nós estamos nesse diálogo praticamente toda semana, aqui internamente todos os dias, para favorecer a qualidade no processo de aprendizagem. Planejamentos e reuniões docentes e outras ações. É importante a gente saber que o professor, para manter o foco atencional dessa geração que tem uma limitação atencional, por conta da agilidade virtual,
a gente precisa, existem vários estudos que recomendam aulas em blocos, tempos reduzidos em blocos, pausas entre uma aula e outra, e cores, movimento, formas, música, né, para trabalhar com outros canais de aprendizagem, certo? Então, isso é algo que foca a atenção do aluno e que eles querem, dessa forma, eles queiram participar das aulas remotas. Diz Paulo Freire hoje se fez presente também aqui conosco. Ai daqueles que pararem com a sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em vez de visitar, em lugar de visitar, de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. Ou seja, ai do professor que não se encaixar neste modelo que vem já há alguns bons anos nos batendo a porta, mas que forçosamente nos obrigou a enxergá-lo. Finalizo a minha fala com o seguinte pensamento também de Cora Coralina, que esteve presente conosco hoje. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Nós não temos escolha. Tenhamos coragem, como diz sempre o nosso diretor aqui do colégio, professor Manuel, que nós tenhamos coragem, porque isso também é de passar. Muitíssimo obrigado e passo a palavra. Eu vou fazer uma ligeira apresentação minha. Sou professor de filosofia do Colégio Notre Dame Ipanema e também atuo como professor de filosofia na rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, fazendo correspondência aí, que eu estou vendo que tem algumas pessoas do Maranhão participando aqui conosco da nossa live. Eu gostaria, primeiramente, de falar dos desafios que esse novo tempo nos imputa, né? A gente já tratou bastante desses desafios, de como a gente não foi preparado para isso. Em nenhum momento lá atrás, quando a gente fazia as nossas pós-graduações, a nossa graduação, o nosso estágio, a gente pensou que se depararia com um momento como tal. Mas a filosofia é versátil. A filosofia, ela pode se adaptar a novas realidades, a esses desafios. E eu acredito que a filosofia, justamente, como a gente pode costurar essa realidade fragmentada por esse novo momento, por esse novo tempo, né? Eu começo a minha fala recorrendo a um pensamento de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. E ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E um dos trechos do livro que me chamaram muita atenção é justamente o fato de que a digitalização, ela elimina a realidade. E a gente está vivendo isso nesse momento. A sala de aula foi eliminada. E a gente tem que, então, reconstruir isso numa nova dimensão, que é essa dimensão virtual. De modo que a gente não comprometa o diálogo, que haja essa fluidez do diálogo, de modo que a gente consiga estabelecer essa ponte, que a gente tenha aí a aprendizagem, o ensino-aprendizagem funcionando. E eu falo que a filosofia, ela está onde existe ser humano, onde tem pessoas, lá a gente tem a filosofia. Então, a filosofia tem essa versatilidade, essa capacidade de reconstruir essa realidade fragmentada. A filosofia, ela nos proporciona essas possibilidades de pensamento, enfim. E eu queria lembrar que a filosofia também é um convite.
É preciso se sentir convidado para filosofar, para fazer parte de uma comunidade de investigação. E a gente percebe que esse é um desafio. A gente convida, né, mas muitos de nossos alunos não se sentem convidados, não se sentem integrados. Aí a gente tem justamente esse dilema. Mesmo quando a gente está no espaço onde a filosofia acontece de forma presencial, numa sala de aula presencial, a gente tem alunos que se sentem tímidos, que fogem um pouco né? Então, existe essa recusa, essa não aceitação do convite. E isso se potencializou nesse momento de ensino remoto. Acredito que, talvez pela timidez do adolescente, acredito que por não querer se expor, não se sentir seguro para expor a si, a sua casa, enfim. Então a gente tem essas barreiras. Em um momento anterior eu falei que, às vezes, quando eu proponho certas indagações, certos questionamentos, às vezes eu ouço grilos do outro lado, de tão o silêncio é tanto que a gente ouve grilos. Mas ainda assim é possível sensibilizar. Eu tenho vivido experiências muito interessantes que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. E não seria possível realizar essas experiências sem a interdisciplinaridade. O Colégio Notre Dame Ipanema, a gente trabalha bastante de forma interdisciplinar, não só com as ciências humanas, a filosofia é capaz de fazer essa ponte interdisciplinar com vários outros conteúdos curriculares, e acredito que funciona bastante, né, nesse momento. A gente pode integrar outros professores a uma videochamada, tratar de um tema comum, isso funciona bastante. Eu tenho uma experiência que eu vou relatar aqui para vocês, porque eu fiquei pensando, bom, será que eu faço um debate numa dessas lives? Será que vai funcionar um debate? Porque eles sequer estão respondendo as minhas perguntas, um e outro tira uma dúvida. Como é que eu vou sensibilizar os meus alunos? E um dia eu abri uma chamada do Meet para fazer um plantão para a terceira série. Um plantão para auxiliá-los a responder uma bateria de questões. E, de repente, esse plantão virou um debate, porque os alunos começaram a perguntar sobre como responder aquela questão, e aí um aluno dizia, olha, mas eu estou colocando a resposta dessa forma, né? E o outro dizia, não, mas eu não concordo. E o outro dizia, não, mas eu estou me fundamentando naquele trecho, está citado assim. E, de repente, aquilo que era para ser um plantão, para auxiliar os alunos a responderem uma bateria de questões, alunos da terceira série do ensino médio, virou um debate. Então a gente sabe que aí, nesses momentos que a gente sabe que a filosofia está funcionando, que ela está viva, e que ela está, como é que eu posso dizer, ela está possibilitando a retomada, um olhar novamente para o real. Em um outro momento, no 9º ano, eu estava explicando, diferenciando a vontade geral e a vontade de todos, do Rousseau. E um aluno disse, bom, deve ser como agora na pandemia, todo mundo quer se ver livre do coronavírus, todo mundo quer que a pandemia passe. E o aluno disse, a vontade geral é isso, todos nós nos mobilizando em prol do bem comum, agindo de forma uníssona. E a vontade de todos é todo mundo querendo fazer o que bem entende, sair na rua sem máscaras, outros não lavarem as mãos. E eu achei interessantíssimo isso. Eu digo, gente, é recompensador. Olha que a filosofia está funcionando mesmo de forma remota. E falando dessa interdisciplinaridade, a gente trabalhou com história, com a disciplina de história, na 2ª série, nós fizemos um trabalho baseado no livro Cândido, o Otimismo, do Voltaire. E esse trabalho nos rendeu
bons resultados. Os alunos foram desafiados a fazer vídeos seguindo um roteiro em cima desse livro. É um livro que trabalha o iluminismo, os valores iluministas, então a gente pode fazer reflexões sobre a intolerância religiosa, sobre o obscurantismo, e foi muito interessante. Então, essa é o que eu tenho para contar. Essa é a minha experiência. Eu acho que os desafios são grandes, a gente tem essa tarefa de manter vivo o diálogo, de manter viva e possível a aprendizagem, e acredito que a filosofia ela tem essa versatilidade, esse campo de possibilidades, eu diria até que inesgotáveis para a gente trabalhar nesse momento. Não tem sido fácil, eu tenho pensado em fazer alguns jogos com os alunos, mas eu tenho muito receio da aceitação. Como é que ficaria isso? Será que eles vão participar? Ou será que... Mas é isso, são experiências. Tá? O que eu tenho a partilhar com vocês. Obrigado, professor Ivanizi, por suas reflexões, né, bastante pertinentes e pontuais, assim como o professor Manuel e do professor Fábio. O professor Jefferson também colocou pontos fundamentais. Está aparecendo aí os slides com as informações dos colegas que participaram conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos nos cuidar e todos fiquemos bem. Um grande abraço a todo mundo. Até a próxima.